aleluia, 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 aleluia. Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, e ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito Santo, para que de fato esta palavra caia em nós, produza muitos frutos, e que o Espírito nos possibilite a mesma graça de compreendê-la. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o 4º domingo do Advento, nos aproximando mais ainda da grande festa que celebraremos agora no meio desta semana, a festa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje somos acompanhados por esta palavra que tem muita força, que já ouvimos várias vezes o relato do anúncio do anjo a Maria,
para que de fato esta missão do projeto amoroso de Deus fosse concretizado, o seu Filho assumindo a nossa condição. E para que esse projeto se realizasse, o próprio Pai quis contar com a colaboração humana. E por primeiro, chama esta jovem chamada Maria, para participar desta caminhada, deste itinerário, deste projeto. E por mais que já ouvimos várias vezes este relato, como a palavra de Deus é viva, a cada vez que nós nos predispomos a escutá-la, ela sempre tem algo novo a nos ensinar. E vai ser nesta perspectiva que iremos meditar o anúncio do anjo a Maria. Então hoje vocês já têm a possibilidade de estar com o texto bíblico aí, no folheto. Vamos retomar o evangelho de hoje, Lucas capítulo 1. Vamos tomar os 2 primeiros versículos, versículos 26 e 27. Pegue aí no seu folheto o evangelho de hoje, Lucas 1, 26 e 27, os 2 primeiros versículos. Vamos ler juntos? Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Vamos parar por aqui. O evangelista nos apresenta uma introdução deste grande acontecimento, deste chamado. Primeiro elemento: o anúncio foi feito por um anjo, e este anjo se chamava Gabriel. Isso remonta ao Antigo Testamento, porque de acordo com a visão do Antigo Testamento, todo grande anúncio daquilo que vinha da parte de Deus era feita por quem? Por um anjo. E sendo a encarnação do Verbo um grande acontecimento, não haveria outra maneira de anunciá-lo a não ser por meio da boca de um anjo chamado Gabriel, enviado por Deus. Segundo elemento, este anjo foi enviado a um lugar, a uma pequena cidade da Galileia que se chamava Nazaré. Olha que interessante os desígnios de Deus. Nazaré era um pequeno povoado, uma pequena cidade, que não tinha, de acordo com o espírito da época, relevância política, econômica e social. O centro do poder daquela época estava onde? Em Jerusalém, sede da política, sede da religião, porque estava construído o grande templo de Jerusalém, uma cidade muito populosa, e Deus escolhe uma virgem que estava numa cidadezinha distante, insignificante e bem pequena, para nós entendermos que os desígnios de Deus são diferentes dos nossos desígnios, que a forma como Deus age é diferente da forma como nós encontramos a ação do nosso mundo. E Ele quis escolher um lugar insignificante para a época, um lugar que não tinha grande relevância, podemos assim dizer, mas são nas coisas pequenas que se manifestam a grandiosidade de Deus.
E isso daqui nós precisamos tirar para a vida, porque de repente temos dificuldade de lidarmos com o que é pequeno, com o que é singelo, com o que é do cotidiano, com o que é simples. De repente sempre almejamos aquilo que é grande, sempre queremos aquilo que é do poder, das estruturas já consolidadas, e agora vem o Evangelho nos propondo uma realidade que confronta com este sistema e nos abre a perspectiva para uma nova contemplação. E esta que recebeu a visita do anjo era uma virgem prometida em casamento a José, e ele era da descendência de Davi. Uma virgem, sinal da pureza. E é neste contexto também que está inserido a vinda de Jesus, aquele que viria da parte do Pai para fazer uma asepsia, para fazer uma limpeza, ou seja, para retirar a sujeira do pecado e nos dar a condição da graça. Por isso, esse processo inicia com uma virgem, sinal da pureza, da singeleza, da beleza, da delicadeza de Deus, que se manifestaria de forma esplêndida e completa através do seu Filho Jesus. Mas esta virgem estava prometida em casamento. O que significava estar prometida em casamento naquela época? Se nós utilizássemos os recursos de hoje, poderíamos dizer assim: Maria e José já estavam casados no civil, mas ainda não eram casados no religiosos, porque não viviam juntos, não estavam ainda habitando a mesma casa e já vivendo as relações conjugais. Mas o estar prometido em casamento naquela época significava ter um compromisso legal diante da sociedade, diante da família, diante dos seus amigos. Então era um compromisso diferente do nosso noivado, porque hoje o casal de jovens de repente pode noivar, passa um tempo, desistem, não querem mais, cada um segue o seu caminho. Naquela época era algo mais sério. Estar prometido significa você já está quase que casado, mas ainda não coabitando junto no mesmo lar e não tendo ainda as relações conjugais. Mas era um compromisso sério. E ao mesmo tempo, o evangelista nos apresentou que o prometido de Maria, chamado José, era da descendência de quem? De Davi. E por que esses elementos são importantes? Porque de acordo com o Antigo Testamento, o Messias que viria para salvar o seu povo seria da descendência de Davi. E em Jesus nós temos todo o cumprimento da Escritura. Em Jesus nós temos esta novidade que vem para aperfeiçoar e para concretizar tudo aquilo que já estava prometido desde o início da Escritura. Por isso sempre dizemos, na Escritura não há ruptura, não há contradição, mas é uma unidade que se evidencia em quem? Em Cristo Jesus, que é a plenitude da palavra por excelência. Então, este é o ambiente no qual estava inserido este grande acontecimento. Por isso que é importante nós olharmos para estes detalhes. Mas agora vamos ver como se deu este encontro entre Maria e o anjo. Voltemos ao nosso texto e tomemos os versículos 28 e 29. Vamos ler juntos? O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça,
o Senhor está contigo. Maria Ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Paremos aqui. A visita de Deus, por meio do anjo a Maria, aconteceu no cotidiano dos seus afazeres. Provavelmente Maria estava lá cuidando da casa, ou arrumando o seu enxoval de casamento, e naquele momento chega o anjo, para lhe comunicar uma grande notícia. Por que eu gosto deste detalhe? Porque a manifestação de Deus, que sempre fala conosco, se dá no nosso cotidiano, minha gente. Se dá no exercício ordinário das nossas atividades a cada dia. E de repente nós queremos uma manifestação teofânica grande para que Deus fale comigo. E de repente Deus está falando com você todos os dias, no seu trabalho, na lida com a família, no cuidado da casa, nas atividades que você exerce. E pode ser que você não tenha esta sensibilidade de escutar a voz de Deus que sempre fala contigo, como falou com Maria. Por isso, fiquemos mais atentos nas nossas atividades cotidianas, porque nelas temos a graça de recebermos a visita de Deus que fala conosco. Quando o anjo chega, ele faz uma saudação a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Papa Bento XVI, meditando este texto, vai nos dizer que a saudação do anjo, alegra-te, abre o Novo Testamento. E esta saudação não foi feita em hebraico, língua do Antigo Testamento. A saudação do povo judeu era Shalom, que significa a paz esteja contigo, convosco. Mas a saudação do anjo se deu no grego, língua do Novo Testamento, para que nós entendêssemos que a salvação de Deus realizada por este menino que vai nascer do ventre de Maria, não seria algo mais restringido a um povo, ao povo de Israel, ao povo judeu, mas esta salvação a partir de agora seria uma salvação universal, para todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas, e permeando toda a história. E hoje, em pleno século 21, nós em 2020, mesmo diante de uma grande pandemia, somos destinatários por excelência desta salvação de Deus que nos chega através de Jesus. E é esta a razão da nossa alegria. Por isso hoje a palavra de Deus não diz somente a Maria, alegra-te, mas diz a você, meu irmão, minha irmã, alegra-te. Padre, mas é possível viver e experimentar esta alegria, mesmo no contexto da pandemia, diante de tantas mortes, de tanto sofrimento, de tantas brigas políticas, de tantas confusões de repente em nossos ambientes? E aí eu quero te dar uma outra boa notícia: é possível. Porque esta alegria que foi anunciada a Maria, e que é a mesma alegria anunciada a você, ela não é derivada, ela não é motivada pelas realidades exteriores, pelas realidades externas. Mas esta alegria é fruto de um encontro pessoal que se dá de maneira interior, no coração, na vida. E quando o anjo diz a Maria, alegra-te,
Esta alegria também é fruto da graça. E essa graça é de quem, gente? De Deus. O primeiro título que Maria recebeu da boca de Deus, que foi falar com ela através do anjo, foi cheia de graça. Cheia de graça. Esse foi o título que Deus escolheu para aquela virgem que foi chamada para colaborar de maneira mais participativa no projeto de salvação do Pai, cheia de graça. E sempre quando eu falo sobre Maria, eu gosto de repetir que tudo aquilo que ela recebeu não era mérito pessoal dela, mas era bondade de Deus para com ela. Por isso, alegria e graça andam de mãos dadas. E hoje, de repente, quando você faz o diagnóstico, padre, mas de repente na minha vida parece que falta esta alegria do anjo. E aí, minha gente, aonde falta a graça, falta a alegria. E aonde falta a alegria, falta também a graça. Então, se nós queremos alegria, o que é que nós devemos pedir a Deus? A graça. E se nós queremos que esta graça nos alcance, ela nos é acessível e, consequentemente, florescerá a alegria, que dá um sentido novo para a nossa existência, que faz a nossa vida ter um colorido diferenciado, para que nós tenhamos força, perspectivas e expectativas para romper e superar as dificuldades que cada um enfrenta a cada dia. E aí cada um de nós que aqui estamos, podemos fazer o nosso exame de consciência. Qual é o contexto? Qual é a realidade? Ou de repente, qual é a pessoa que eu digo, tira a minha alegria, padre, esta pessoa tira a minha alegria, esse problema rouba a minha alegria, esta circunstância, este momento da minha vida me tira a alegria. Muitos de nós utilizamos também as nossas justificativas. E agora o padre quer te dizer, diante de Deus não há justificativa que legitime a sua angústia, a sua tristeza, o seu viver cabisbaixo, ou até mesmo a sua dor, porque a realidade da graça de Deus e da alegria de Deus são muito maiores do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer pessoa com quem você pode conviver, para legitimar e justificar a sua angústia, a sua dor e a sua tristeza. Portanto, hoje, ouça a voz do anjo, que fala com Maria, mas que fala com você, alegra-te cheia de graça. Queira a alegria de Deus, queira a graça de Deus, que vai te qualificar, que vai te fortalecer, que vai te animar, para que você possa enfrentar as dificuldades da vida, para que você possa conviver com as pessoas que de repente queiram te roubar a alegria, mas diante desta novidade do Evangelho, você terá uma força sobrenatural que vai mudar este contexto, para que de fato você, como Maria, seja cheio de alegria e cheio de graça. Olha que maravilha, olha que esperança para nós neste quarto domingo do Advento. E naquele momento, Maria começou a pensar o que significava a saudação do anjo. Quem participou da missa ontem, nós ouvíamos o anúncio para o nascimento de João Batista, com Zacarias, lá no templo de Jerusalém. E Zacarias duvidou
do anjo. E aí o anjo disse para Zacarias, o Zacarias pediu um sinal, e o anjo disse: você ficará mudo até o menino nascer. E eu dizia ontem na pregação da missa, que a incredulidade gera em nós a mudez. Com Maria nós vamos ter um paralelo, porque é muito parecido. Um outro anjo vem, fala com ela, anuncia algo novo, só que Maria não duvida como Zacarias. Maria tem os seus questionamentos interiores, começa a pensar qual o significado da visita do anjo, para quê? Para que nesta reflexão interior, ela pudesse compreender o que o anjo queria dizer, qual era a missão que Deus estava confiando a ela, e compreendendo de maneira interior o que significava tudo isso, ela poderia compreender para dar uma resposta satisfatória diante do chamado que lhe competia. E eu gosto de refletir sobre esta atitude de Maria, porque pode ser que nós vivamos muito mais na dúvida e na incredulidade, e consequentemente na mudez de Zacarias, do que nesta perspectiva interior de Maria, de querer compreender o significado das coisas de Deus. Porque é muito mais fácil, minha gente, bater o martelo da incredulidade, para que a coisa fique resolvida, do que fazer o caminho interior de Maria, de um autoquestionamento que parte de dentro, mas que não se limita pela dúvida, porque ele é mais forte, ele se abre à compreensão do novo. E é este movimento que a palavra precisa realizar em nós. Os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, não podem ser o martelo que gera incredulidade e que fecha as possibilidades na nossa vida. Mas os nossos questionamentos interiores devem ser profundos, nos abrindo a um dom do Espírito chamado sabedoria, que nos possibilita compreender a vontade de Deus para a nossa vida, o chamado que Ele tem para nós, para que como Maria nós digamos: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. E aí vem uma pergunta: quantas vezes a sua incredulidade, os seus questionamentos se tornaram a porta que se fechou, te impedindo de compreender e de refletir o chamado que Deus tem para a sua vida e, consequentemente, o sim que Deus espera de você? Então olha o testemunho de Maria e olha o ensinamento que ela nos dá, para que de fato a vontade de Deus se concretize em nós também. Voltemos ao texto, que agora vem um elemento interessante. Versículos 30 e 31. Lá onde nós paramos. Vamos ler juntos? O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque a graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome Jesus. Paremos aqui. Olha que interessante a pedagogia do Evangelho. Maria começou a refletir qual o significado da palavra do anjo. Num caminho interior de reflexão, de questionamento e de perguntas, nós corremos o risco de sermos assaltados por uma realidade que se chama medo. Já ouviram falar dessa palavrinha bem pequena, mas tão forte, chamada medo?
Se nós fizéssemos uma pergunta, quem aqui na igreja sentiu medo? Todo mundo levantaria a mão, inclusive o padre. É uma realidade inerente da nossa condição. Toda situação nova, desconhecida, pode gerar em nós medo. E o medo nos prejudica, dependendo do nível que ele alcança dentro de nós. Esta semana eu estava lendo um artigo de um psiquiatra e ele trazia 3 níveis do medo: receio, ansiedade, depressão e o pânico. Realidades que hoje nós lidamos no nosso cotidiano. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí quando eu li esse artigo, e quando eu fui preparar a pregação de hoje, eu fui dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Porque se a ansiedade é um grau do medo, o que a palavra de Deus diz hoje para Maria? Não tenhas medo. O que a palavra de Deus diz para mim e para você hoje? Não tenhas medo. Então, os nossos receios, as nossas ansiedades, os nossos pânicos, são filhos de quem? Do medo. E este medo, sendo desdobrado diante destes graus, podem nos roubar a graça e a alegria de dar o nosso sim, de nos predispormos para fazermos a vontade de Deus. E hoje você é convidado a olhar para a sua história de vida e fazer o seu diagnóstico. Quais são os seus medos? Quais são os seus receios? Quais são as suas ansiedades? Quais são os seus pânicos? E este diagnóstico não é para você desesperar diante dele, mas é para você se abrir a uma novidade da palavra viva e eficaz que te diz: não tenhas medo. E é uma palavra de esperança, porque diante da boca de Deus, que fala conosco e com Maria, pela boca do anjo, é para nos ajudar no cotidiano, que não existe receio, que não existe ansiedade, que não existe depressão, que não existe pânico, que possa ser mais fortes do que a alegria e a graça de Deus que quer nos alcançar. Portanto, alegra-te cheia de graça. Nossa, como isso é libertador! Quando eu rezava esse texto, eu agradecia tanto a Deus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, que não desiste de nós, mas que nos conhece e que sabe daquelas situações que podem nos ameaçar e nos tirar a graça e a alegria. Por isso a palavra diz: não tenhas medo, não temas. Por que o nosso mundo hoje está se tornando um mundo doente? Com tantos males que são consequências deste medo que domina as pessoas. Porque está faltando a ação de Deus, a ação da palavra, a ação da graça e da alegria de Deus. E você que veio hoje a esta missa, a esta igreja, não tenha medo de se abrir a esta novidade. Não queira mais ser refém do seu medo, da sua insegurança, mas permita com que hoje esta palavra se torne uma palavra de ordem para você, te dizendo: não tenhas medo. Não tenhas medo. Não desista. Não entregue os pontos. Não pare de lutar.
não desanime, não desista, não tenhas medo. E agora o padre quer te dar uma dica. Todas as vezes que você passar por situações difíceis na sua vida, que de repente o medo possa te ameaçar e se desdobrar nestes diversos graus que acabamos de falar, começa a repetir para você mesmo: não tenhas medo, fulano, fala o seu nome. O anjo disse: não tenhas medo, Maria. E aí, se você chama José, diga: não tenhas medo, José. Se você se chama Marta, diz: não tenhas medo, Marta. Não tenhas medo, Padre Max. Vai repetindo esta palavra de Deus por meio da sua boca. Seja você também um anjo a te ajudar, dizendo: não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Não tenhas medo, por quê, Maria? Porque você foi encontrada numa situação de graça diante de Deus, e você conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. O anjo diz o nome do menino, Jesus, que do hebraico Yeshua, que significa Deus salva. Por que o anjo já deu o nome do menino? Porque a missão do menino dizia respeito ao seu nome. O que significa o nome Jesus? Deus salva. Então, qual seria por excelência o nome desse menino que nasceria do ventre de Maria? Salvar a humanidade dos seus pecados. Para Maria entender que o projeto que Deus a convidava a participar era um projeto grandioso, que não só alcançaria ela, mas alcançaria toda a humanidade, que seria salva pelo seu filho, chamado Jesus. E aqui vem uma boa notícia para você: quando Deus te chama, é para que em primeiro lugar a salvação dele te alcance, mas não é algo restrito somente a você, mas todo chamado se torna portador desta mesma salvação para aqueles que estão à sua volta. Então você, como pai de família, você como mãe de família, chamada a este projeto de amor e de salvação, é para a sua vida, mas é também para a vida das pessoas que estão à sua volta. Eu, como padre, chamado a este projeto, a esta vocação, é da salvação de Deus para a minha vida, mas para a vida das pessoas a quem Deus tem me confiado, vocês. As irmãs da mesma forma, no carisma e na vocação que vivem. E a cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, vou te fazer uma provocação agora, para você pensar. Imagine quantas pessoas estão esperando a salvação de Deus nas suas vidas, que chegará através do seu sim, que chegará até eles através do seu testemunho, através da sua alegria, através da graça que você vai irradiar, seja na vida em casa, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, seja nos nossos círculos de amizades, seja na vida em sociedade, seja na vida comunitária. Eva e Adão disseram não, lá no início da história, e fecharam a porta, que nos possibilitava entrar na casa de Deus, na casa do Pai. E agora Maria e Jesus
vão fazer um movimento contrário. O sim deles vai abrir esta porta para que todos nós tenhamos a graça de entrarmos na casa do Pai, aonde é o nosso lugar. Quantas vezes o seu não fecharam as portas para que você entrasse e para que outras pessoas que estão atrás de você entrassem também? E agora vem o Evangelho dizendo: olhe para o testemunho de Maria e não tenhas medo de dar o seu sim a Deus, para que esta porta novamente possa ser aberta, para que você possa passar e que muitos possam passar com você também e desfrutarem da casa do Pai, onde é o nosso lugar. Voltemos ao texto. Versículos 32, 33 e 34. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá aí, se eu não conheço homem algum? Então vem a profecia que se cumpre. Teu filho Maria será o Messias. O teu filho será o Salvador da humanidade. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande. Ele receberá por herança o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. É uma palavra de esperança, porque muitos estão achando que com a pandemia tudo vai se acabar. Muitos perderam a alegria e a graça de viverem, porque acham que com o coronavírus está tudo perdido. Mas agora vem uma palavra muito maior para nós, muito mais forte, dizendo: existe um reinado que não terá fim. E este reinado é o reinado do Filho do Altíssimo. Este reinado é o reinado de Cristo. Por isso o cristão não abaixa a guarda e não desiste, não desanima, mesmo diante de um contexto pandêmico tão exigente como esse, porque nós pertencemos a um reinado que não terá fim, e este é o reinado de Cristo, meu povo. Alegrai-vos, alegra-te. E aí vem a pergunta de Maria: como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Expliquei no início da pregação. Era prometida, já havia o vínculo jurídico, mas ainda não estava coabitando com José. E de maneira biológica, só é possível gerar uma criança a partir do momento que há uma união conjugal entre o homem e a mulher. Todos nós, se estamos aqui hoje, é porque tivemos um pai e uma mãe que, diante da vivência a dois, da relação conjugal, foi possível que cada um de nós fôssemos gerados. Maria sabia disso também, porque na época dela não era diferente, não tinha outra forminha além dessa. E agora? Receba essa missão de ser a mãe do Salvador. Ele vai nascer, ele vai chegar, mas eu não estou vivendo junto com José. Como é que isso vai acontecer? E aqui vem uma pedagogia muito interessante. Não há problemas nós fazermos perguntas para Deus. Maria perguntou, mas as nossas perguntas não podem ser para colocar o nosso dedo na pontinha do nariz dele e dizer: olha o que o senhor está fazendo, está tudo errado. Não tem como eu ser mãe de um menino, porque eu ainda sou virgem, sou uma jovem, estou prometida a José, mas não estou casada com ele, não temos relação conjugal. Uai, que negócio é esse? Se fôssemos nós no lugar de Maria, de repente agiríamos assim.
um questionamento cheio de soberba, cheio de si, cheio da razão, querendo se legitimar diante daquilo que se pensa. O questionamento de Maria foi diferente. Ela questionou, querendo compreender a vontade de Deus, que confrontava com a sua vontade, para que, entendendo a vontade de Deus, ela pudesse viver com mais liberdade, com mais intensidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprenda a questionar com Maria. Não para se legitimar, não para se justificar, não para dizer que você está certo e que Deus está errado, mas aprenda a questionar com Maria, para te ajudar a compreender melhor o plano, o projeto e o chamado que Deus tem para a sua vida, para que você, como ela, abra os braços diante do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, eu dou o meu sim também. Porque de repente, os nossos questionamentos não são para compreender a vontade de Deus, mas são para legitimar o nosso jeito de ser. E agora, a proposta de Maria e o testemunho dela nos traz uma novidade. E aí é bonito, que todas as vezes que nós perguntamos a Deus nesta perspectiva, de uma melhor compreensão para uma melhor vivência, Deus nos responde. Sempre quando eu atendo as pessoas que dizem assim: padre, eu falo com Deus, Deus não fala comigo. Aí eu digo: pode ser que você esteja falando do jeito errado. Porque quando nós falamos do jeito certo, perguntamos de uma maneira nova, Deus fala conosco. Olha a resposta agora, para a gente encerrar. Versículo 35 e 36 e 37. Os três aí que compõem a resposta do anjo. Vamos lá? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também, Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril. Força, igreja. Porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir essa última frase? Porque para Deus nada é impossível. Nossa, que maravilha! Perguntou, querendo compreender para viver o chamado de Deus. Deus responde: olha, Maria, pela boca do anjo, você não está coabitando com José, você ainda não tem relações conjugais, mas a forma como você conceberá este menino será uma forma nova, será uma forma diferente, não acontecerá de maneira ordinária. Como eu dizia, todos nós nascemos frutos de um ato conjugal, mas a concepção deste menino se dará de uma maneira sobrenatural. A força do Espírito Santo te envolverá, te abraçará, te cobrirá com sua sombra. Se vocês lerem o livro do Êxodo, quando o povo estava peregrinando no deserto, Deus acompanhava o povo através da sombra. E a sombra significava a presença visível de Deus que acompanhava e que permanecia com o povo. Mas agora este Deus não é apenas uma sombra distante que está lá em cima e nós aqui embaixo. Mas esta sombra, pela ação do Espírito Santo, se torna gente e assume a nossa condição e se torna um de nós. Nossa, que beleza, que amor de Deus para conosco. Já não é sombra, já não é distante, mas é unido, é como nós, é da mesma cara, tem a mesma condição humana para nos dar o que é divino. E aqui, gente, vem uma exortação do Papa Francisco:
nos abramos à novidade de Deus, nos abramos àquilo que Deus fará em nós, que vai romper com os nossos protocolos, que vai mudar o nosso jeito de ser, que de repente vai tirar até dos nossos sonhos, porque Maria estava com o sonho de casar com José no processo normal que as suas amigas faziam. E agora ela vai se casar com José, mas o casamento dela com José vai ser totalmente diferente de um casamento habitual daquela época. Então houve uma novidade, houve uma mudança que de repente não era capaz de ser compreensível aos olhos humanos, mas precisava de reflexão interior e de questionamento interior para melhor compreender, porque melhor compreendendo se melhor vive. Por isso que Maria dialoga com o anjo. Então este filho que será concebido pela ação do Espírito de maneira sobrenatural, ele será grande, ele será chamado Filho de Deus. Por isso o nome do menino, Jesus, Filho do Altíssimo, grande, a sua descendência não terá fim, descendência do trono de Davi. E aí o anjo utiliza um exemplo, a sua prima Isabel, idosa, estéril, também está grávida, e se engravidou pela mesma ação, mas há uma diferença, porque o seu filho será grande, será santo, será filho do Altíssimo, será o salvador da humanidade, enquanto de Isabel será o precursor, a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor. Por isso, para Deus nada é impossível. O dom da fé derruba toda e qualquer barreira que se estabelece entre o chamado que Deus tem para mim e a minha decisão livre de aceitá-lo. Vou repetir. Diante do projeto amoroso de Deus, não há barreira que possa se estabelecer entre o chamado amoroso que Deus tem para a minha vida e a minha decisão livre de respondê-lo. Porque para Deus tudo é possível. Uma virgem engravidar é possível para Deus. Uma estéril, anciã, idosa, ter filhos é possível para Deus. Mas este impossível de Deus que se realiza é de acordo com o projeto dele. E muitas vezes você quer o impossível de Deus do projeto que é seu. Isso é difícil de ouvir. O impossível de Deus na vida de Maria e na vida de Isabel foi o impossível da vontade de quem? De Deus. E de repente você quer o impossível de Deus, de acordo com a vontade de quem? Sua. E aí pode ser que o seu impossível não aconteça. Então agora vem uma perspectiva nova para a nossa história, para a leitura da nossa vida e para a nossa compreensão de fé. Queiramos este Deus que pode realizar o impossível, mas o impossível da vontade dele. O impossível da vontade dele. E Maria encerra dando uma resposta: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O caminho de autoquestionamento, de diálogo com o anjo e de compreensão da fé é para que ela, compreendendo melhor, pudesse aderir, dizendo sim. Para a Escritura, o que significava ser servo ou serva de Deus? Um privilégio, um dom da fé de ter sido escolhido pelo Senhor para fazer parte do projeto que é dele. Não é este servo no sentido da suzerania e vassalagem, como a gente vê na história. Não é no sentido do servo debaixo de um chicote, mas é o servo
que se sente e que reconhece esta voz que o chama, alegra-te, cheia de graça, que faz um caminho de conversão, questionando para compreender melhor como essas coisas podem acontecer se eu não conheço homem algum, disponibilidade para ouvir a voz de Deus, a força do Espírito Santo te envolverá, te cobrirá com sua sombra, e o filho que será gerado em você será grande, será o Filho do Altíssimo, será Deus, será santo. E compreendendo este itinerário, sabemos que este Deus é o Deus do impossível e a sua vontade sempre se realiza. E agora eu me sinto alegre porque fui contemplado, porque fui chamado, porque posso participar. E agora digo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque eu entendi o teu projeto, Senhor. E entendendo, eu escolho e quero vivê-lo. Por isso te digo: sou servo, estou aqui, dou o meu sim. Gente do céu, me tira o microfone, senão eu fico aqui o dia inteiro com vocês. Olha que maravilha. Então, que neste domingo você permita viver esta experiência como Maria viveu. Amém? Amém.